O número de vagas do concurso da Fazenda de Alagoas acabou de dobrar. Eram 50, agora são 100. A banca já foi aprovada para a contratação Sebrasp. E o salário, você provavelmente viu por aí o número de R$ 28.000. Só que tem outro número que o pessoal não está falando. E eu não vou só te contar aqui, eu vou colocar a tabela na sua tela, linha por linha. E você só vai ver com seus próprios olhos quanto que um auditor em Alagoas realmente ganha. O edital ainda nem saiu, sabe o que isso significa? Você ainda tem tempo, mas só se você usar esse tempo da maneira correta. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, o contra-cheque real da carreira em Alagoas. Você vai entender por que a maioria das pessoas está olhando só a parte da conta. Segundo, a análise da última prova. Eu vou te mostrar uma armadilha que eliminou dezenas, centenas de candidatos antes mesmo da discursiva dele ser lida. E o terceiro, mais importante, o que faz a partir de hoje, tá? Porque eu vou te provar como número na tela que 2 matérias sozinhas decidem mais que 60% da nota final desse concurso. A maioria das pessoas vai estudar tudo igual e vai se dar mal. Antes de qualquer coisa, entenda. O que aconteceu em junho desse ano, 2026, e que mudou completamente a cara do concurso. A Fazenda de Alagoas tinha 2 cargos separados, o auditor fiscal e o auditor de finanças e controle. Muitos estados têm isso. Uma nova lei estadual pegou os 2 e fundiu em um só. Agora existe apenas o auditor fiscal da administração tributária estadual. Guarde sua informação porque ela é chave para você entender o que vai cair na sua prova. Eu volto nela daqui a pouco. Vamos aos números da carreira. São 100 vagas agora ao todo, sendo 40 de provimento imediato e 60 de cadastro reserva, ao longo da validade do concurso. Olha só, a expectativa é que todas elas sejam nomeadas, preenchidas, mas eu quero que você tenha os pés no chão. O cadastro reserva não é promessa, mas é uma possibilidade muito real. Trabalhe pensando nas 40 e considere as outras 60 como um bônus. O requisito é o mais aberto que existe no mercado fiscal. Nível superior em qualquer área de formação. Isso não é uma expectativa, isso que está escrito na lei, no cargo, no artigo 22, inciso 4º. Ou seja, não existe risco do edital chegar limitando informações, porque a lei simplesmente não permite. Se você é formado em veterinária, jornalismo, engenharia, letras, seja lá o que for, você vai poder participar. Agora, preste atenção no din-din, na bufunfa, no cascalho. Se você olhar só o vencimento, você vai desanimar. O vencimento padrão é R$ 3.000, 3 mil, isso mesmo. E no fim da carreira chega a 10. Se fosse só isso, ninguém estava falando de um concurso que você faz Alagoas, né? Só que o vencimento é a menor parte do contra-cheque de um auditor fiscal. Olha o que entra em cima dele. Nas outras verbas remuneratórias, já no primeiro padrão, entram mais 22 mil. Isso já leva para 25 mil. Aí você soma verbas indenizatórias, o MFC, que é aquela sopa de letrinhas que assusta o candidato, e que no bruto vai para quase 43 mil. Tá, professor, mas quanto é que eu levo para casa? Quase 35 mil depositado na continha. Blim, 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 blim. E aí, se entrar a previdência complementar, né? Já entrando tudo isso aí. E isso no primeiro ano de carreira. Se você achou que isso é bom, olha o que acontece quando você anda na carreira. No terceiro ano, já quase 38 mil líquido. No nono ano, 44.500. E no padrão 7, que você alcança em 15 anos, o bruto passa de 68 mil e o líquido bate 52 mil por mês. Agora, sejamos sinceros, né? Eu não estou aqui para vender ilusão. Essa conta considera verbas indenizatórias no valor máximo e o IMFC estimado. Esse é o cenário cheio, não é o piso garantido para qualquer mês. Mas mesmo se você tirar uma fatia disso, olha, eu diria que ainda está entre os 3 melhores da área fiscal no Brasil. E é por isso que a briga vai ser dura. Quem chega em cima de um contra-cheque desse não chega estudando de qualquer jeito. E o cronograma? A banca acabou de ser aprovada para contratação. Com a assinatura do edital, vai aparecer ainda nesse semestre. Provas, muito provavelmente, ano que vem. Isso é uma janela de mais de um ano. É muito tempo. É exatamente por isso que a maioria vai desperdiçar. Se você quer transformar essa janela em aprovação, clica no link aqui na descrição do vídeo e você vai falar diretamente comigo e eu vou te entregar o edital verticalizado da Fazenda de Alagoas para você saber exatamente por onde começar. Agora, vamos para a prova. E é aqui que eu preciso que você preste atenção, porque a banca vai se repetir. O último concurso também foi organizado pela Sebrasp. E isso também, sabe o que significa? O formato de se repetir. No último concurso foram 180, tá? Não, 160 itens no modelo certo e errado. Aquele padrão cruel de que uma errada anula uma certa. Desses 100 itens, conhecimentos básicos, peso 1.
e 60 itens, conhecimento específico, peso 3. Rapaz do céu! Repara nisso, 60 questões valendo o dobro do que 100 questões. 180 pontos contra 100 pontos. Tinha discursiva, 2 estudos de caso, 30 linhas cada um, 3 horas de prova, peso 2. Cada estudo de caso valendo 50 pontos no final das contas, ou seja, 380 pontos. 100 na geral, 180 na específica, 100 na discursiva. Olha a armadilha que eu comentei lá no começo. No último concurso, a banca só corrigiu a discursiva de quem ficou dentro de 3 vezes o número de vagas. 3 vezes. Quem passou dessa linha já estava ilimitado e nunca nem teve a prova discursiva. A pessoa escreveu 60 linhas que ninguém leu. Se a proporção se repetir agora com 100 vagas, estamos falando de mais ou menos 300 discursivas corrigidas. Ou seja, o objetivo não é a primeira fase. O objetivo é o filtro que decide se você existe nesse concurso. Olha só que interessante, porque tem um número aqui que quase ninguém está te contando direito. No último concurso, a quantidade de inscritos para auditor fiscal foi cerca de 45 candidatos por vaga. 45, número de quase 230 por vaga que você vê circulando por aí, é para outro cargo, auditor de finanças. A nota de corte da concorrência ficou em 298 pontos, de 380 possível. E isso é uma meta, você agora sabe exatamente o alvo. Se esse tipo de leitura de prova te ajuda, se inscreve aqui no canal, é de grátis. Porque quando o edital de Alagoas sair, eu venho aqui destrinchar ele para você. A pergunta que mais te interessa, o que você vai fazer a partir de hoje? Olha, esse número da tela, na prova objetiva, legislação tributária, representou 32%. Auditoria, outros 32%. E discursiva sozinha, valeu 26% da nota. Só que os 2 estudos de caso cobravam, adivinha, legislação tributária e auditoria. Um deles era sobre crédito do ICMS de entrada e saída, e o outro era carga interceptada, lançamento de ofício, arbitramento, base de cálculo e infrações. Quando você redistribui esses 26% da discursiva, cada um dessas 2 matérias passa a ter 30% na nota final, ou seja, juntas 60% do concurso. Isso é que eu chamo de mapa, primeiro pilar do meu método MVT. O mapa é saber exatamente onde estão os pontos antes de abrir o primeiro livro. Porque a pessoa comum vai fazer o quê? Vai estudar português com o mesmo carinho da legislação tributária. Vai dedicar na mesma semana raciocínio lógico e auditoria. E aí vai perder. Porque alguém que estudou menos, mas estudou no lugar certo, se deu bem. Lembra da unificação dos cargos que eu pedi para aguardar lá do começo? Agora está o porquê. O antigo auditor de finanças cobrava 48 questões de TI, além das que já caíam nos conhecimentos básicos, mais questões de finanças e controle. Com os cargos fundidos, alguém vai ter que ter domínio para exercer a função. E quando 2 carreiras viram uma, o edital costuma cobrar o conteúdo praticamente das 2. Então, TI vai crescer. E finanças e controle tem grande chance de aparecer. Isso significa que você não quer dizer que você tem que largar tudo e correr para finanças e controle. Não. Mas se você já está dominando legislação tributária e auditoria, eu arriscaria isso antes do edital ser publicado. Tá? Finanças e controle TI são apostas para quem já está numa fase de revisão. Tem uma aposta que eu faço com convicção. Estudo de reforma tributária, né? Incluindo a lei complementar desse ano, que trata do comitê gestor do IBS. Isso vai estar na prova muito certo. Só que saber o mapa não é o suficiente. Você precisa aprender sobre veículos certos, você precisa entender sobre traqueamento, MVT, mapa, veículo e traqueamento. Você precisa entender sobre como medir toda semana se o que você faz, que o que você fez ontem também está se aproximando do que você está planejando. E é isso que separa quem passa de quem quase chega lá. Você tem mais de 1 ano até essa prova. Isso é suficiente para você estar naquele contra-cheque de 35 mil líquido. Ou o suficiente para você estudar 1 ano inteiro no lugar errado. Se você acha que sabe onde está o lugar certo só porque estuda muito, eu preciso que você assista o próximo vídeo que eu vou mostrar para você porque o problema nunca foi o seu material. Clica aí.